Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado acerca de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a largura, a profundidade das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo uma epístola a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé em Cristo, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los na graça de Deus, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções que temos visto nestes vídeos é no que tange a escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos, porque também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Graças a Deus. Caro espectador, neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que os santos apóstolos de Cristo e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura? Graças a Deus. Caro espectador, pregar é uma ação. E há algum livro sagrado na Nova Aliança onde podemos conferir as ações dos apóstolos, demais obreiros da igreja? Sim, o livro de Atos dos Apóstolos. Nele é possível conferir a pregação apostólica e, verificando tais pregações uma a uma, é possível observar os apóstolos, em algumas ocasiões, citando textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada. Só que convém ressaltar que, para entendermos por que eles o fizeram, é necessário antes perceber para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. Neste zelo de investigação, temos examinado as pregações. Esperamos que o mesmo zelo que tivemos para pesquisar tais textos, o caro espectador tenha o mesmo zelo em ouvir. Aleluia!
E o texto que nós vamos verificar, a pregação que nós vamos verificar neste vídeo, em verdade, a 16ª pregação, ela consta do livro de Atos, capítulo 13, versos 13 ao 43. Quando Paulo e demais companheiros pregadores do Evangelho estavam na cidade de Antioquia e foram à sinagoga onde pregaram a palavra de Deus, à vista de judeus e de tementes, que também eram chamados piedosos, pessoas que, embora não judias, eram apegadas à lei, eram apegadas, simpáticas à lei e aos profetas, por isso chamadas de tementes, piedosas. Atos 13, versos 13 ao 43 diz: E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Caro espectador, eis aí, o evangelho será pregado por São Paulo como resposta àquele líder religioso daquela sinagoga. Sim, o evangelho é a palavra da exortação, é o conselho de Deus, é a advertência de Deus, não somente para judeus, mas também para gentios. Advertência em que sentido? Nunca o homem conseguirá por obras agradar um Deus tão santo e tão perfeito. Nunca o homem, por meio de obras, conseguirá agradar o Deus que habita na luz inacessível. Nunca o homem precisa de um justificador. O homem precisa de um cordeiro expiatório. O homem precisa de um advogado. O homem precisa de alguém que faça as pazes entre ele e Deus. O homem precisa de alguém que o reconcilie com o Altíssimo. E esse alguém é Jesus Cristo. A palavra do Evangelho é a palavra da exortação divina a todo e qualquer homem de toda e qualquer religião. Nunca alcançarei justiça por obras religiosas. Há que se crer naquele que veio do céu para trazer justiça gratuita, desde que o homem creia nele como enviado do Altíssimo. Amém? Prosseguindo, verso 16, São Paulo vai expor a palavra da exortação de Deus, tanto a judeus quanto a gentios, o evangelho da graça de Deus. Verso 16, Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador,
que é Jesus. Aleluia! Veja, caro espectador, São Paulo, judeu convertido da lei para a nova aliança, conhecedor dos preceitos da lei, uma vez que desde sempre foi criado aos pés de Gamaliel, doutor sábio da lei. São Paulo, convertido à graça de Cristo, demonstra diante de seus irmãos segundo a carne judeus, demonstra diante de tementes piedosos de outros povos, que ele sabia das promessas que Deus fizera a Israel, promessas de um que viria da descendência de Davi, para de uma vez por todas reinar por todo sempre sobre a casa de Israel. Quer dizer, Cristo está sendo apresentado por São Paulo, aleluia, aos ouvidos de judeus e não judeus, como quem cumpre as promessas, como sendo o escolhido de Deus, o Salvador prometido, o Messias. Cremos que Jesus de Nazaré é mais que um profeta, é mais que um grande mestre, é mais que um grande benfeitor ou um grande milagreiro. Jesus de Nazaré é o Messias, é o cumpridor integral de todas as promessas da anterior aliança. Honra e glória ao Deus Todo-Poderoso e ao seu Filho Jesus Cristo. Caro espectador, toda a lei e os profetas se cumpriram cabalmente em Cristo Jesus, e por isso agora o que prevalece, o que subsiste única e exclusivamente é a nova aliança, porque Cristo ensinou em Mateus capítulo 5, não julgueis que vim abrogar ou anular a lei e os profetas, não vim abrogar ou anular, mas cumprir, porque nenhum jota, nenhum tio da lei ou dos profetas cairá até que tudo se cumpra. Honra e glória a Jesus Cristo, porque ele disse em Lucas capítulo 24, importava que tudo que estava escrito de mim na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluia, se cumpriram. Jesus de Nazaré, o Cristo prometido, nele as promessas do livro de Salmo, dos profetas e da lei se cumpriram, e São Paulo se posiciona dessa forma diante de judeus e não judeus que estavam naquela sinagoga, apresentando Jesus de Nazaré como o prometido, no qual as promessas se cumpriram. Aleluia. No verso 24 ele prossegue dizendo: havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, Jesus, batismo de arrependimento, era a pregação, o ministério de João, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Prossegue São Paulo: irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Efésios 1:13 revela que palavra desta salvação é essa. São Paulo em Efésios 1:13 declara que, havendo crido em Jesus Cristo, recebemos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. É do evangelho da graça de Deus, é do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo que São Paulo está falando diante de seus irmãos segundo a carne, os judeus. Aleluia. A igreja de Cristo não odeia os judeus, porque os primeiros convertidos saíram dentre os judeus, as primeiras congregações saíram dentre os judeus, o próprio Salvador saiu dentre os judeus, mas a igreja de Cristo crê que na nova aliança nenhuma nação mais é especial, porque a nação santa agora é a igreja, que é a reunião, o produto de todos aqueles que venham de todos os povos, judeus ou não judeus, desde que creiam em Cristo e no seu santo evangelho. Aleluia. São Paulo prossegue falando da palavra da salvação, dizendo no verso 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus,
nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando condenaram, atenção, cumpriram as profecias, aleluias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele, depois de cumprirem tudo que a respeito dele, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Honra e glória a Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que era ensinado aos sábados nas sinagogas acerca dos livros dos profetas se cumpriu cabalmente em Cristo Jesus. A lei, aleluia, ela preparou o caminho para o surgimento do descendente das promessas. A promessa de Deus a Abraão, que nele, no seu descendente, todas as nações seriam benditas por meio da fé. Esta promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Entre a promessa feita a Abraão e o seu cumprimento no seu descendente Cristo, veio a lei. E a lei teve o seu proveito. A lei era santa, justa e boa. E ela veio para que o homem fosse colocado no seu lugar, para que o homem descobrisse e percebesse quanto ele é infiel e pecador. E na lei nunca conseguiria alcançar a justiça, não por culpa da lei, mas por culpa da maldade do homem. Mas Cristo é o descendente de Abraão, o cumpridor das promessas, aquele no qual se cumpriria a promessa de bênção para todos os povos. Glória a Deus. Eis aí a palavra da salvação, o evangelho da graça de Deus, Jesus Cristo ressuscitado, segundo São Paulo, Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Glória a Deus. Caro espectador, em Atos 1, verso 8, o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele disse aos seus apóstolos: vou ficar em Jerusalém, até que do alto venha o poder de Deus, o Espírito Santo. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, como em toda Samaria, até os confins da terra. A igreja de Cristo, ela tem uma incumbência certa e específica, não vaga ou genérica. A incumbência certa e específica da igreja é anunciar Jesus, é ser testemunha da pessoa de Jesus, dos seus ensinos e dos seus feitos. Vós sois minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas, não testemunhas de quaisquer homens que sejam, não, vós sois minhas testemunhas. E ele, São Paulo, prossegue, verso 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio dele. Honra e glória a Jesus Cristo. Aleluia. São Paulo está apresentando aos judeus e não judeus piedosos naquela sinagoga
Cristo como Messias, como quem viria da descendência de Davi e reinaria para sempre na casa de Israel. Apesar de muitos até hoje, judeus ou não judeus, ignorarem Isaías 53, que prometeu o Messias, sim, que morreria, Cristo, aleluia, cumpriu Isaías 53 e quaisquer outros textos da anterior aliança, na medida que ele experimentou a morte expiatória e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo a promessa do Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem imaginaria que aquela profecia se dedicava à ressurreição do Messias? É a luz apostólica, é a palavra apostólica que traz o sentido real do que antes foi escrito, mas mais que isso, a luz apostólica é a palavra que traz à luz coisas novas, guardadas no coração de Deus desde a eternidade. É a palavra apostólica que traz a nova e eterna aliança. Glória a Deus! E é nesse Cristo ressurreto que cremos, e é por meio desse Cristo ressurreto, Jesus de Nazaré, que judeus e não judeus obtêm o perdão dos seus pecados, a libertação do império das trevas por meio da fé. E São Paulo prossegue, verso 39, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés, os homens não puderam ser justificados, porque os sacrifícios, embora estabelecidos por Deus naquela aliança, não foram eficazes para purificar os que deles se serviam. Por quê? Porque os sacrifícios continuavam, e se continuava é porque o pecador continuava pecador, mas pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Deus estende a mão piedosa e salvadora na direção de judeus e não judeus, pela pregação do Evangelho, a exortação de Deus aos ouvidos de judeus e não judeus, pela pregação do Evangelho, Deus estende caridosamente a oportunidade de obtenção, de perdão de pecados e de justiça por meio da fé. Que os homens despertem e não desprezem tamanha maravilha, para que neles não se cumpra o que disse no profeta Abacuque, como São Paulo adverte em Atos 13, 40, 41. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. O quê? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. Que obra tal é essa que os homens seriam tentados a não crer quando a ouvissem? É a obra da justiça por meio da fé, pelo esforço de terceiro. Que terceiro é esse? Jesus de Nazaré. Os homens até então, não só na lei, mas em todas as demais religiões, viviam a se apegar a obras, na busca incessante de se justificar diante do Altíssimo. Vem uma mensagem maravilhosa, que se o homem ouvir e duvidar, não vai desfrutá-la, qual seja a justiça pela fé, a salvação pela fé, o perdão de pecados pela fé, porque um terceiro fez tudo o que ninguém poderia fazer, o quanto deveria fazer, como deveria fazer, na medida certa do que deveria fazer. Jesus de Nazaré fez tudo para que judeus e não judeus apenas desfrutem por meio da fé. Esta palavra de exortação, esta maravilha, o homem ouvindo com incredulidade, orgulho e dúvida, não vai desfrutá-la e ficará sem tomar posse de uma verdadeira maravilha. Quem tem ouvidos, ouça. Por fim, São Paulo, no versos 42 e 43, diz: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Quais? Verso 43, despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos piedosos,
não judeus, tementes, piedosos, afetos, apegados à lei, seguidores da lei, apesar de gentis, chamados de prosélitos, de tementes, de piedosos, despedido da sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus, a perseverar na graça de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, há uma palavra de exortação, há uma pregação de maravilha, aleluia, o Evangelho da graça de Deus, estendido a judeus e não judeus, para que todos saibam que todas as promessas dos santos profetas do passado já se cumpriram em Jesus de Nazaré, para que todos saibam que aquilo que era perseguido pelos homens, justiça por obras religiosas, foi garantido gratuitamente pela fé em Cristo e no seu sacrifício. Aleluia! Agora, na nova aliança, estamos apenas no Evangelho da graça, porque é o Evangelho da graça que apresenta a maravilha da salvação pela fé. É o Evangelho da graça que é a exortação de Deus para que os homens venham e desfrutem do que Cristo fez e desfrutem gratuitamente, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, seu templo, suas obras religiosas. Com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo e no seu santo Evangelho, venha receber a palavra da maravilha. Cristo, por meio da fé, justifica todos que nele creem. Venha para a graça de Deus, dê ouvidos à exortação de Deus para os últimos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém.